Eu quero compartilhar uma palavra, preste bastante atenção. Tem algumas palavras e tem alguns momentos, eu falo isso por uma experiência própria, é como se Deus está girando uma chave, é como se Deus está alargando uma visão, é como se Deus, Ele está projetando um destino. E eu creio que quando nós estamos diante da palavra, isso de praxe, isso é normal, mas eu creio que existem momentos que são específicos. Por isso, o tema da mensagem é coragem para o novo. A propósito, tem papais aqui? Tem pais aqui? Tem? Eu quero parabenizar os pais, gente. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dos pais presentes. Deus abençoe de uma forma poderosa a sua vida. Deus nos deu o grande privilégio de sermos pais, homens que se levantam nesse tempo para projetar a visão, para dar direção aos nossos filhos. É interessante que quando a mãe segura o filho no colo, a mãe, ela é uma figura de proteção, de nutrição. Mas quando o pai segura o filho no colo, ele segura um pouco longe assim, porque ele está projetando para um futuro. E ele está projetando para um destino. E quando eu estava preparando essa palavra, é como se Deus, como nosso Pai, Ele segura os seus filhos em uma janela da vida e mostra para um futuro nele, mostra a foto de um futuro e diz assim: filho, se prepare para o novo. Filho, tenha coragem para viver o novo, coragem para o novo. Essa é uma palavra de Deus para você, querido. Deus, Ele quer, Ele deseja derramar algo, Ele deseja falar com você, Ele deseja te dar direção, Ele deseja compartilhar o coração dEle para o teu coração, mas você vai precisar de muita coragem. Coragem. Eu creio, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9, Evangelho segundo Mateus capítulo 9, dos versículos 16 e 17. Acompanhe comigo a leitura, por favor. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas, e ambos se conservam. Eu preciso da ajuda de vocês no meu retorno. O novo de Deus, ele vai te custar alguma coisa. Você chegou até aqui, eu creio do fundo do meu coração, que Deus está falando com pessoas específicas. Eu creio do fundo do meu coração que momentos como esse, Deus está entregando mapas, chaves, estratégicas diferentes. Deus está entregando algo. Por quê? Porque Deus está dizendo: eu proponho novo, eu sou um Deus de novidade de vida. Mas como um pai segura um filho na janela apontando para um destino, eu creio que é como se o Senhor abre as cortinas do nosso entendimento, está nos mostrando para algo novo e dizendo assim para os filhos: olha, eu tenho isso para você, filho, eu tenho isso para você, filha.
olha, eu tenho tudo preparado, eu tenho uma terra que mana leite e mel, eu tenho prazer em realizar algumas coisas na sua vida, no seu casamento, nas suas finanças, nos seus relacionamentos, na sua vida profissional, no seu ministério, eu tenho prazer de fazer. Olha, filho, eu tenho tudo isso para você. É como um pai que segura o filho e aponta para um destino, mas ao mesmo tempo esse pai está dizendo assim: só que você vai ter que ter coragem para viver tudo isso. Queridos, Deus, Ele não quer apenas abençoar o seu casamento, Ele quer transformar a forma como você enxerga o conceito de casamento. Deus, Ele tem prazer em abençoar a vida dos seus filhos de todas as formas, como financeira, por exemplo. Mas Ele quer mais do que isso, Ele quer te dar a maturidade, a envergadura espiritual, emocional, necessária para você crescer nesse entendimento. É como um pai que tem um filho e o filho está crescendo e o filho sabe que ele tem algo para oferecer. O pai começa a vislumbrar o futuro, mas ao mesmo tempo o pai está formando conceitos no filho, porque são os conceitos que não são negociáveis. Os conceitos não podem ser negociados. Eu lembro, quando a gente fala de maturidade, Deus está derramando um vinho novo, e Ele não derrama vinho novo em odres velhos, Ele não remenda roupa velha. Querido, é como se Deus está dizendo assim: olha, eu não vou reformar você, eu preciso transformar você. Sabe, não existe gambiarra espiritual. Deus, Ele não é um Deus de jeitinho. Deus não faz jeitinho. As pessoas já falam assim: olha, o brasileiro é o povo do jeitinho. Deixa eu te dizer, Deus não é um Deus de jeitinho. Ele transforma realidades, Ele transforma o caráter, Ele transforma a vida das pessoas. Por quê? Deus, Ele diz assim: olha, eu não derramo algo novo, um vinho novo sobre uma velha maneira de viver. Por isso, tão importante quanto o novo de Deus é a sua nova forma de viver, é a minha nova forma de enxergar a vida, de enxergar a próxima etapa, amadurecer nesse entendimento. Eu me recordo que a nossa filha Rafaela, nossa caçula, ela tinha 3 aninhos. Estou falando de 12 anos atrás. Naquela época o cheque era muito utilizado, a folha de cheque, as transações. Eu lembro que eu fiz uma experiência com a Rafaela e nós estávamos na sala de casa e eu assinei uma folha em branco de cheque e chamei a Rafaela e falei: filha, esse é um presente que o papai está dando para você, e você pode fazer o que você quiser com ela. Eu lembro que ela olhou: eu posso fazer o que eu quiser? Falei: sim, você pode fazer o que você quiser. Eu lembro que ela correu para o quarto, fechou a porta, e aí daqui a alguns minutos ela saiu dizendo assim: fecha os olhos, fecha os olhos. Ela queria fazer uma surpresa. Falou: eu posso fazer o que eu quiser? Sim, filha, você pode fazer o que você quiser. E aí nós abrimos os olhos, aquela folha de cheque estava toda desenhada de canetinha, uma carinha, flores. Ela pintou tudo, aquela folha de cheque. Olha, papai, o que eu fiz? Sabe, muitas vezes filhos de Deus não estão tendo a maturidade de receber promessas, de receber bênçãos, de receber unção, dons e presentes de Deus. Porque deixa eu te falar algo: se o vinho novo vier, e se o odre não estiver preparado, maduro para receber esse novo de Deus, ambos vão sucumbir, tanto o vinho quanto o odre. É isso que o texto está dizendo. Então, eu faço aqui essa ilustração e você fala: ah, pastor, mas o senhor está dando o exemplo da Rafaela, uma criança ainda naquela época.
Mas deixa eu te dar um outro exemplo. Algumas pesquisas, estudei um pouco sobre isso, e pesquisas e notícias mostram que muitos ganhadores de prêmios milionários acabam em tragédias ou na falência poucos anos depois. Casos reais incluem ganhadores de Mega Sena no Brasil, um exemplo, que perderam tudo por golpes, má gestão ou foram vítimas de crimes. No exterior, há histórias de vencedores que gastaram fortunas em poucos anos e terminaram endividados. Especialistas chamam isso de síndrome da riqueza súbita, um conjunto de dificuldades emocionais e comportamentais que surgem quando alguém recebe muito dinheiro sem preparo. Isso leva às decisões precipitadas, desperdícios de recursos, relacionamentos destruídos e muitas vezes ruína financeira. Há um princípio: dinheiro sem maturidade, presentes sem maturidade, dons sem maturidade, um novo sem maturidade é como vinho novo em odre velho, não se sustenta. Efésios capítulo 4, acompanhe comigo essa leitura. O apóstolo Paulo está escrevendo para os irmãos em Éfeso, e ele diz assim: a propósito, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Certamente Deus está fazendo algo no mundo, certamente Deus está fazendo algo sobrenatural no Brasil, certamente Deus está fazendo algo específico na sua vida, na sua casa, na minha vida, porque Deus é um Deus de propósito. Deus é um Deus que está trazendo um grande avivamento para o mundo, especificamente para o Brasil, mas eu enxergo isso como um preparo. Deus está preparando a sua igreja, Deus está dizendo: olha, eu vou derramar o novo, mas vocês precisam se preparar de tal forma que vocês tenham a condição de conservar aquilo que o céu vai proporcionar, de tal forma que vocês vão conseguir conservar. Sabe por quê? Porque existe hoje um avivamento, e esse avivamento não é o avivamento do vinho, é o avivamento do odre. Ou seja, Deus está avivando o odre, avivando eu e você, está avivando os homens, trazendo hoje uma nova perspectiva. Deus está descortinando algumas coisas, Deus está tratando com a sua igreja, Deus está trazendo luz onde muitas coisas estavam sendo ocultas. Por quê? Porque Deus está preparando o odre, Deus está preparando a igreja, porque Deus vai derramar algo novo, em pessoas novas, em um comportamento novo. O vinho novo de Deus, ele vem para odres novos, porque assim como a palavra de Deus diz, vocês precisam ter maturidade, porque Deus não derrama vinho novo em odres velhos, porque ambos vão se perder. E é por isso que existe algumas verdades que eu preciso compartilhar contigo. A primeira delas: renove a sua mente para o novo. Uma pessoa corajosa tem disposição para renovar o entendimento. Entenda isso. Oséias capítulo 4, parte A do versículo 6, diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. O povo de Deus está sendo destruído porque lhe falta o entendimento, o conhecimento. É o povo de Deus, esse texto está falando do povo de Deus. É por isso que Deus está curando a sua igreja. Deus está trabalhando com a sua igreja, e quando eu falo de igreja, não estou falando de instituição, eu estou falando de você, eu estou falando de mim, porque nós somos templo, morada do Espírito Santo, a morada de Deus nessa terra. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, de homens, Ele habita dentro de mim, dentro de você. Por isso o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo,
mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Querido, tudo começa na mente, tudo começa num pensamento, ele se torna um sentimento, e um sentimento ele se torna uma ação, e essa ação se torna um hábito, e esse hábito se transforma em valores, e os valores governam as nossas vidas. Pensamento que gera um sentimento, o sentimento gera ação, a ação gera hábito, hábito se transforma em valores, e valores governam a minha e a sua vida. Eu e você chegamos até aqui através dos valores que nós reconhecemos, os valores que nós temos sobre as nossas vidas, aquilo que nós aprendemos durante toda a nossa vida. Agora, nós precisamos passar pelo filtro, os valores que nós carregamos, precisa passar pelo filtro dos princípios eternos. O mundo é regido pelos princípios eternos. Agora, se os nossos valores condiz com os princípios eternos, é isso que precisa governar as nossas vidas. Então é por isso que não vos conformeis, a Bíblia diz, não se conforme com esse padrão, com esses valores. Deixa eu te dizer algo, até gangue tem valores, você sabia disso? São valores para eles. Agora, quais são os valores eternos? O que rege a minha vida, as nossas tomadas de decisões? É isso que muitas vezes o Senhor está falando aqui, olha, não se conforme com este padrão, mas transformem a sua mente, a vossa mente, o vosso entendimento, para que você seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, para você experimentar o novo de Deus, nós precisamos renovar a nossa mente, o nosso entendimento, porque Deus não vai derramar vinho novo em mentes velhas, condutas velhas. Há uma frase do Alvin Toffler que diz assim: o analfabetismo do século 21 não será o de quem não sabe ler e escrever, mas o de quem não consegue aprender, a desaprender e a reaprender. Você sabe qual que é o maior desafio? Não é construir, é desconstruir. Tem uma palavra que eu trouxe há algum tempo atrás, está no YouTube, sobre desconstrução. Não sei se você se recorda, mas tinha uma meia água aqui, onde foi dado uma retada para tudo quanto é lado aqui, simbolizando as fortalezas da nossa mente. Um dos exemplos que eu apliquei é que o que é mais valioso, um terreno de 5.000 metros quadrados no centro de Cascavel, de um grande centro, ou uma meia água que está no meio do terreno? O terreno é mais valioso. Só que muitas vezes, para ter uma nova edificação, uma nova construção, precisa lidar com a meia água. E aí eu quero te dizer algo, querido, muitas vezes essa meia água traz lembranças para nós, memórias afetivas, aonde talvez você nasceu, aonde você cultivou valores com a sua família, aonde você nasceu, aonde você se desenvolveu, onde você teve experiências boas. E aí muitas vezes existem escolhas, eu não vou mexer na minha água porque eu quero conservar isso na minha vida. É uma escolha, mas muitos deixam de edificar uma obra grandiosa, que vai abençoar tantas pessoas, por causa de conceitos. A outra frase do Derek Bock diz assim: se você acha caro o custo da educação, experimente o preço da ignorância. Além de renovar o nosso entendimento, uma pessoa corajosa, ela deixa a velha forma de viver. Segundo ponto, abandone o velho jeito de viver. Olha que diz
o versículo 16 e a parte A do versículo 17: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Querido, Deus não quer apenas te reformar, Ele deseja te transformar. Ele deseja transformar a tua vida. Ele deseja transformar a minha vida. Ele deseja algo muito maior do que resolver o seu problema momentâneo. Muitas vezes nós servimos a Deus e o nosso relacionamento com Deus, parece que Deus é como um bombeiro que vem apagar incêndios na nossa vida. Não é isso que Deus quer ser. Deus quer ser o seu Pai, Ele quer ser aquele que vai te dar a direção, aquele que te projeta para o futuro, aquele que está te preparando para o novo, te preparando para uma vida longa, para uma jornada poderosa, uma igreja madura. Abandone o velho jeito de viver. Primeiro, você vai ter que deixar de lado as coisas ruins. Aquilo que não agrada a Deus, você precisa abandonar, nós precisamos abandonar. Olha o que o autor de Hebreus diz, Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, dos embaraços desta vida, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. O que a palavra está dizendo? Olha, deixe de lado os embaraços dessa vida. Sabe, querido, novo de Deus, aquilo que Deus tem para a sua vida, vai passar por aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Porque Deus não quer apenas fazer através de você, primeiro Ele vai fazer em você. Primeiro Deus quer trabalhar o teu coração, primeiro Deus quer forjar a tua fé, primeiro Deus quer moldar o teu caráter, o meu caráter. Deus está trabalhando no odre, para assim Ele derramar o novo dEle. Mas para isso acontecer, nós precisamos abandonar aquilo que Deus abomina, aquilo que Deus não quer, aquilo que Deus não gosta. O salmista, Salmo de número 1, ele diz assim, versículo 1 e 2, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nesta lei medita de dia e de noite. Sabe, Deus, Ele não vai ter uma relação com os filhos que têm relação e aliança com o mundo. Sabe, tem pessoas que têm aliança com o mundo e chega diante de Deus e diz, Deus, eu quero, eu preciso, mas aí o Senhor está dizendo para você, olha, eu tenho algo novo para você, eu tenho algo bom, poderoso, maravilhoso para a sua vida, mas você vai ter que escolher. Abandone tudo aquilo que é embaraço, abandone os pecados que te rodeiam, abandone as práticas, não se assenta, não segue e não imita, ou seja, não segue o conselho dos ímpios. Quem que você está seguindo? Quem que nós estamos ouvindo? Não imita a conduta dos pecadores, querido. Aquilo que eu imito, aquilo que eu admiro, aquilo que eu sigo, eu me torno. Nós se tornamos aquilo que nós contemplamos. Essa é uma grande verdade. Não tem como chegar ao novo destino navegando por velhos caminhos. Eu creio do fundo do meu coração que Deus está preparando você, está me preparando para fazer escolhas. E escolhas são desafiadoras, não são fáceis. Talvez o Senhor te trouxe aqui e o Senhor está ministrando teu coração, porque existe uma janela, existe um futuro, existe algo que Deus vai fazer na sua vida, mas preste bastante atenção. Deus está preparando você. Deus está preparando o teu coração. Inclusive Deus está curando o seu coração. Por quê? Porque Deus quer curar você numa totalidade, Deus quer tratar você, Deus quer moldar você, para que você possa entrar nesse novo estágio, nesse novo momento da sua vida, de uma forma sadia.
Sabe, você não pode entrar num novo relacionamento carente do jeito que talvez você esteja, porque muitos estão entrando em relacionamento por carências, mas o Senhor está dizendo: olha, carência não é um sentimento para ser nutrido, é uma doença para ser curada. Sabe, talvez pessoas que estão orando: Senhor, eu preciso de alguém, e talvez o Senhor está trabalhando o teu coração para que você esteja pronta e pronto para entrar num relacionamento saudável. Porque a palavra solteiros aí, a palavra solteiro no original significa ser inteiro. O casamento, o namoro, o noivado é duas pessoas inteiras, sem necessidades emocionais, que se unem para servir um ao outro. É o conceito do casamento. E aí eu preciso de um milagre no meu casamento. Talvez o maior milagre que você precisa é no entendimento do conceito, do que significa ter uma aliança de casamento. Amar como Jesus amou, perdoar como Jesus perdoou. Além de deixar coisas ruins, escute isso, pode ser, quem sabe, o Senhor vai pedir para você deixar muitas coisas boas, assim como a meia água, que no passado foi um lugar de abrigo, que no passado foi um lugar de prazer, de experiência, mas talvez o Senhor está te levando para um outro nível de entendimento. Eu uso o exemplo de Noé, Gênesis capítulo 6, depois você pode ler com calma na sua casa. Deus chamou Noé, encontrou Noé um homem justo, íntegro, e Deus começou a falar: Noé, eu quero dar uma missão para você, construa uma arca. E Deus começou a dar detalhes para Noé. Uma arca com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura, 13 metros e meio de altura. Deus começou a dar as instruções para Noé, porque Deus estava falando: olha, eu vou dizimar a terra, e eu vou salvar quem está dentro dessa arca. E aí Noé entrou com seus filhos, as mulheres dos seus filhos, a sua esposa, os animais. E aí, depois de um ano construindo uma arca, uma palavra que Deus deu a Noé. Aonde que eu quero chegar dentro desse contexto? Chegou um momento onde Deus disse para Noé: Noé, deixe a arca. Olha Gênesis capítulo 8, versículo 15 e 16. Então Deus disse a Noé: saia da arca, Noé, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Sabe, vai ter momentos que você vai ter que sair do lugar onde foi bênção para você, sair do lugar onde você se sentia protegido. Queridos, Noé teve que deixar aquilo que foi útil. Noé teve que deixar o que outrora foi abrigo. Noé teve que deixar aquilo que ele fez com as próprias mãos, que ele construiu, mais de 100 anos. Noé teve que deixar o que tinha te custado muito, inclusive a sua reputação. Ele era zombado, mas ele estava sendo fiel a Deus. Estou fazendo aqui uma analogia, porque muitas vezes nós vamos ter que deixar aquilo que um dia foi bom. Isso não é fácil. Por quê? Eu destaco uma frase: quem escolhe ficar na arca não vai conseguir experimentar o novo começo. Sabe, nesse tempo, vamos contextualizar, se fosse nesse tempo, muitos iriam ficar presos, dizendo assim: não, essa arca é o lugar onde nós fomos abençoados. Deus fez: não, eu não vou sair daqui. Aí ia construir a Arca Church. Mas Noé ouviu a Deus uma direção, pegou a sua esposa, os seus filhos, as mulheres dos seus filhos, e foram cumprir com o propósito de reconstruir, de multiplicar, de cultivar
O Senhor disse assim: olha, é algo novo que eu estou fazendo. Leia depois Gênesis capítulo 8, Deus disse para Noé: Noé, vai, pega a sua esposa, pega os seus filhos, pega os filhos dos seus filhos, pega os animais, agora entra nesse novo tempo, entra nessa terra, multiplica, sejam férteis, eu tenho uma aliança com você. E quando Noé sai da arca, ele levanta um holocausto ao Senhor, de honra a Deus. Tem hora que você vai ter que sair da arca, que um dia foi a sua proteção. Você está preparado para o novo? Você deseja ter o novo de Deus? Você vai ter que ter coragem. Sabe outra coisa, que é uma coisa boa que você precisa deixar? Gênesis capítulo 2, versículo 24, diz assim: por esta razão o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Esse é um conceito de unidade e de aliança. O casamento começa com a separação. Deixará pai e mãe. Queridos, tem muitos casamentos que não estão na sua totalidade, debaixo do cuidado de Deus, debaixo do fluir de Deus, daquilo que Deus quer. Por quê? Porque muitos filhos ainda estão presos emocionalmente com os pais. Uma codependência emocional, uma codependência financeira, uma codependência, os pais, eles ultrapassam muitas vezes os limites. Deixa eu te dizer, querido, o casamento não vai aguentar. Deixa eu dar uma palavra para os pais aqui: papai, mamãe, prepara o teu filho para o envio. Cuide do teu filho e prepara o teu filho, porque uma hora ele vai ter que viver a vida dele, na casa dele. E o deixar pai e mãe não é abandonar pai e mãe, é entender que é um novo ciclo, é um novo momento, é um novo tempo, e é necessário para o crescimento deles. É assim que Deus está fazendo com muitos filhos e filhas nesse tempo. Saia deste lugar, saia desse lugar que talvez é um conforto para você. Saia da arca, Noé. Deus disse para Noé: saia da arca, Noé, porque eu tenho algo grandioso para fazer. Entra na terra, entra nesse novo tempo. Entre, Noé, nesse novo que eu tenho para você. Mas você vai ter que ter coragem. Nós vamos ter que ter coragem. Queridos, era muito mais fácil eu aqui orar, e daqui a pouco eu vou orar, Senhor, derrama vinho novo, Senhor, derrama vinho novo. Mas o que o texto está dizendo é: eu não derramo vinho novo em odres velhos. Por quê? Porque ambos vão se perder. Ao contrário, e aí eu entro no terceiro ponto, para experimentar o novo de Deus. Mateus 9:17b, ao contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas, e ambos se conservam. Uau! Ambos vão se conservar. Aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para a sua casa, aquilo que Deus tem para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério, para os seus negócios, para os seus estudos, aquilo que Deus tem para os seus relacionamentos. Primeiro Ele está tratando você, para que você tenha a capacidade de gerir aquilo que o céu vai confiar sobre a sua vida. E muitas vezes na minha vida, eu recebi uma palavra, e essa palavra era assim: eu tenho essa é a foto do futuro que eu tenho para você. E os processos de Deus foram tratando o meu coração, o meu caráter, a minha visão, para que quando eu chegasse o cumprimento da promessa, da palavra de Deus, eu estivesse pronto e preparado para tal. Eu pego os meus filhos, e eu invisto tempo nos meus filhos, e eu estou ensinando a eles o conceito da vida. Não é para resolver o problema imediato, é o conceito um pouco mais amplo. Filho, filha, você precisa se preparar para lidar com essas questões da vida. A vida é assim, vai ter desafios,
E você não pode reagir, você precisa agir. Sabe, a maturidade do filho de Deus, dos filhos de Deus, é não ter uma reação mediante a vida, mas agir de acordo com os princípios de Deus. Isso é maturidade. É por isso que Deus vai trabalhando de ponto a ponto, forjando a nossa vida, nos preparando para derramar aquilo que Ele tem. Talvez você está passando por processos na sua vida de dor, de perdas, de dúvidas. Mas deixa eu te falar algo, querido e querida, coisas ruins também acontecem com pessoas boas. Sabe, o evangelho verdadeiro não é um evangelho tudo vai dar certo, apesar de tudo vai dar certo, mas é tudo que é da vontade de Deus. Jesus, ele orando, disse: Pai, se possível, afasta de mim esse sofrimento, mas sobretudo que seja feita a tua vontade. Eu não sei, mas talvez a dor que você está passando, a enfermidade que você está passando, os desafios que você está passando, é para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, e que você possa glorificar a Jesus, independente se aconteceu ou não um milagre na sua vida, porque nós sabemos a quem nós temos crido. Quando Deus, Josué capítulo 1, quando Moisés morre, existe ali uma transição de liderança, e aí Deus chama Josué, é como se o Senhor abrisse as cortinas e dissesse: Josué, olha para esta terra que eu tenho para vocês. É uma terra que emana leite e mel, é uma terra frutífera, é um novo de Deus, é um novo tempo, é um novo que eu tenho para você. Mas o Senhor, Ele instrui dizendo: você vai ter que ser forte e corajoso, Josué, para entrar nela. É como os filhos, é como a visão que eu tive de um Deus Pai, colocando os filhos em uma janela da vida, mostrando: eu tenho uma terra que emana leite e mel, eu tenho um lugar, eu tenho promessas, eu tenho uma palavra, eu tenho um futuro de paz para você, eu tenho algo poderoso para fazer na sua vida, através da sua vida. Mas aí o Senhor diz: eu vou te dar uma instrução, filha, eu vou te dar uma instrução, filho, seja forte e corajoso, seja forte e corajosa, para não desviar da minha lei. Não vai nem para a direita nem para a esquerda, não, pelo contrário, medite na minha palavra de dia e de noite, não cessa de ler esse livro, não cessa de orar, não cessa de me buscar, porque eu sou um Deus de direção, eu vou te dar a direção. Olha para o futuro que eu tenho, mas você vai ter que ser forte e corajoso para viver aquilo que o Senhor tem. Experimente o novo de Deus, e para você experimentar o novo de Deus, você vai ter que ter muita coragem. Muita coragem. Você precisa construir o seu conceito de vida em cima da rocha inabalável que é Cristo Jesus. É como o próprio Senhor, Ele traz uma parábola, e Ele fala do homem prudente, aquele que ouviu, e não apenas ouviu, mas praticou a palavra. É como o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Caíram as chuvas, transbordaram os rios, os ventos vieram com ímpeto contra aquela casa, mas ela foi resistente, permaneceu, porque ela estava construída sobre os firmes fundamentos eternos. E para o homem
imprudente, também vieram cair as chuvas, também transbordaram os rios, também vieram os ventos, mas ele tinha construído a sua casa sobre a areia, mais rápido, mais barato, mais econômico, mais imediato, mais urgente, mas sucumbiu diante das provas da vida. Hoje você veio aqui não para construir um conceito sobre a areia, mas Deus está trabalhando as estruturas do seu coração e dizendo: construa sobre esse alicerce que é a palavra, porque amanhã os desafios virão, depois de amanhã os desafios vão voltar, mas uma igreja madura é uma igreja que suporta a prova dos tempos. Existe um novo de Deus para aqueles que com coragem escolhem uma nova forma de viver. De verdade, eu gostaria muito, quando eu estava escrevendo, estava meditando nesse esboço, eu falei: Senhor, olha, uau, vai ser algo maravilhoso, olha, o Senhor vai derramar. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração, dizendo assim: eu quero uma palavra de instrução, porque eu quero preparar uma igreja madura o suficiente para ser capaz de segurar, armazenar adequadamente aquilo que o céu vai propor. E ambos, o odre e o vinho, ambos vão se conservar. Escute isso: há um tempo desafiador, mas há um tempo poderoso e maravilhoso. Há um tempo desafiador, sim, mas o Senhor está abrindo as cortinas. O Senhor está mostrando uma terra, está mostrando um futuro, está mostrando algo novo, e Ele está dizendo: olha, você está preparado para entrar nesse lugar, você está preparado para viver um novo momento, um novo ambiente, uma nova atmosfera. Eu quero levar você para um outro nível de fé, eu quero levar você para um outro nível de intimidade. Há um novo de Deus, as cortinas se abriram, as portas se abriram. É como se o Senhor disse: Noé, saia da arca, porque o novo está acontecendo. Saia da arca, porque você vai cultivar a terra. Saia da arca, porque você vai frutificar, você vai se multiplicar. Saia desse lugar que até hoje talvez fosse o seu lugar seguro. E eu não estou falando de algo geográfico, eu estou falando de algo existencial, porque é algo que você está preso dentro de você. Muitas vezes você está preso num sistema, você está preso numa forma de enxergar, você está preso em um quadrado, e aí o Senhor está dizendo para você: saia desse quadrado, saia deste lugar e vá para um outro nível. Isso vai exigir muito de você. Eu não posso minimizar. Isso vai exigir muito de você. Vai exigir energia. Vai exigir coragem. Renúncias. Conceitos e preconceitos. Você vai ter que renovar a sua forma de enxergar. Você vai ter que renovar a sua forma de entender Deus. Deus vai restaurar o teu casamento. Mas antes Ele vai transformar você. Deus vai ativar algo que Ele já confiou dentro da sua vida. Mas antes Ele está trazendo um alinhamento na sua forma de viver. Eu tenho certeza absoluta
que nós vamos viver dias incríveis e poderosos nessa terra, mas eu também tenho certeza absoluta que será desafiador, porque homens de Deus são homens de coragem e mulheres de coragem. Seja forte, corajoso e corajosa. Eu sinto no meu espírito Deus tocando corações de pessoas aqui. É como se é como se uma dinamite explodisse dentro de você. É como uma crise existencial. Muitas vezes vem dentro de nós, mas é Deus chacoalhando, é Deus nos mostrando: se prepare para o novo, se prepare para o novo, se prepare para o novo momento, 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 se prepare para o novo momento. Eu vou derramar algo novo, eu vou derramar um vinho novo, fresco. Há um vinho novo, puro. Há um vinho novo, puro. Ele precisa encontrar lugar, dentro de homens que não negociam a sua fé, mulheres que não negociam a sua fé. O Senhor está derramando um vinho novo que não vai apenas tocar a sua história, a sua vida, vai muito além disso, vai usar você, porque Ele quer que você conserve aquilo que Ele vai confiar, aquilo que Ele está derramando. Há um vinho de Deus fresco, há uma unção fresca, há uma unção fresca, um novo de Deus. Ele está procurando lugar, e Ele não vai vir em odres comprometidos, velhos, ressecados. É por isso que o Senhor está restaurando odres aqui essa noite, curando corações aqui. Abra teu coração, abre, perdoa, libera. O Senhor está curando corações aqui, libera, perdoa, abre o teu coração, abre espaço para o novo, abandone práticas outrora praticadas, abandone, corra, saia deste lugar de paralisia, saia deste lugar, saia desse quarto escuro que você entrou, saia deste lugar, saia da paralisia, saia deste lugar. Muitas pessoas, eu sinto no meu espírito, que muitos há um tempo atrás diziam: eu não vou fazer mais nada, eu não vou viver mais da forma que eu vivia outrora. Ei, o Senhor está curando o seu coração, o Senhor está restaurando algo dentro de você, porque aquilo que Ele tem para a sua vida, aquilo que Ele tem para fazer em você, através de você, é grandioso demais. Não se prenda, não permita que o inimigo te amarre, não permita que o inimigo te coloque nesse lugar de morte. Saia deste lugar, saia deste lugar, saia deste lugar, saia. Saia desse lugar confortável, saia. Deus não te chamou para estar no comodismo, no conforto, não. Ele te chamou para você ser corajosa e corajoso, para viver o novo, aquilo que os olhos ainda não viram, os ouvidos ainda não ouviram, é aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. O Senhor está fazendo algo na sua igreja, o Senhor está preparando uma igreja madura, uma igreja poderosa na terra, e isso passa pela sua vida, pela minha vida. Deus está falando com você, e sim, é com você, sim. Eu
vejo o Senhor tirando, estendendo as mãos e colocando pessoas de pé espiritualmente agora. Eu vejo o Senhor como curando emoções. Eu vejo o Senhor tocando vidas. Há um tempo de preparo, é um tempo de preparo. Tenha coragem. Tenha coragem, tenha coragem de avançar, tenha coragem, coragem, coragem. Seja forte e corajosa, seja forte e corajoso. Não pare, não desista, não desista, não desista, não desista. Largue, deixe de lado os embaraços, aquilo que te prende. Foque no alvo, foque naquilo que o Senhor está mostrando para você. Seja corajosa, seja corajoso. Tenha coragem para o novo. Não assiste pela janela, não. Abre a porta e comece a experimentar aquilo que Deus está fazendo. Pisa na terra, pisa na terra. A água se foi, se diluiu. Pisa na terra, há uma terra nova, há uma terra frutífera, há um novo de Deus para a sua vida, para a sua casa. Mas isso passa pelo seu coração. Quero convidar você a se colocar de pé no seu lugar. E ainda com os seus olhos fechados, comece a falar com o Senhor, porque essa resposta ela é sua. Comece a falar com o Senhor, comece a interagir com Ele, comece a responder essa palavra. Espírito Santo, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo, vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo.